Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Quando os fundamentos são destruídos, o justo se vê em aperto. Cria-se muita dificuldade para quem é uma pessoa que tenta viver uma vida justa, uma vida honesta, uma vida íntegra, quando os fundamentos são destruídos. Um outro versículo, Salmo 89, versículo 14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Feche seus olhos aí, vamos orar ao Senhor. Pai, que o Espírito Santo fale com cada um de nós aqui, Senhor, como igreja do Senhor. Nós não podemos nos acostumar a não ouvir a Tua voz, a não sentir Tua presença. Nós não podemos, Senhor, achar que isso seja para o pastor, ou para aquele irmão mais ungido. Não, Senhor, a Sua presença e a Sua voz é para serem percebidas por aquele que crê no Senhor. Quando nos reunimos no culto como esse, nós queremos ter comunhão contigo e declaramos que precisamos ouvir a Sua voz. Queremos perceber a Tua presença aqui neste lugar, mais do que um arrepio, mais do que uma sensação sensorial, algo sensorial. Queremos sentir espiritualmente, lá no mais íntimo do nosso ser, que o Senhor está aqui em cumprimento à Tua promessa, à Tua palavra, porque Tu és fiel. O Senhor disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no Teu nome, o Senhor estaria presente. E nós estamos aqui reunidos no nome do Teu Filho amado Jesus. E Jesus falou que pedimos a Ti, ó Pai, no nome dEle, e que o Senhor concederia. Então te pedimos, Pai, que a Tua presença seja real neste lugar, que ouvir aqui alguma coisa seja ouvirmos a Sua voz, que o Senhor fale bem fundo, bem alto, a mente e o coração de cada um de nós. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de ministrar a Tua palavra, a Tua igreja, ao Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. O tema da mensagem: não se afaste do fundamento. A gente sabe que o fundamento ele é essencial. Se você quer aprender matemática, o fundamento é somar, subtrair, multiplicar e dividir. Se você não souber essas 4 operações, decorar muita coisa aqui, as regras, você não vai conseguir ser um bom aluno, uma boa aluna de matemática. É o fundamento, é a base. Mesma coisa no português. Você precisa saber as letras, abecedário. Você precisa saber os encontros vocálicos, ditongo, tritongo, não é isso? É a base. Para depois estudar mais adiante, concordância, regência verbal. Mas a base, o fundamento, é você conhecer a letra, a ortografia, o beabá mesmo. Tudo começa com o fundamento. Se o fundamento for ruim, você não consegue chegar lá. Eu lembro quando dava aula de matemática, eu sofria com os alunos, que eu dei aula para pessoas de mais idade, já adolescentes, jovens, já caminhando para o final do ensino médio. E a pergunta que eu fazia na sala de aula, eles não sabiam potenciação, 2 elevado à segunda potência, raiz quadrada, sabiam de nada disso. E eu falava sobre trigonometria, ia dar aula sobre trigonometria. Como é que dá aula de trigonometria? Como é que dá aula de raiz de fórmula de segundo grau? Se você não sabe potenciação, se você não sabe regra de 3, se você não sabe multiplicar, dividir, a base. Se não tiver a base, o que você construir vai cair. Não adianta o nosso sistema educacional, né, que perversamente, digo eu, construído no Brasil, de uns anos para cá, é que
a escola evite reprovar o aluno. Então eles vão passando os alunos de uma série para outra, né? E aquele aluno que não tinha condições vai galgando a série. Aí quando ele chega lá, se chegar na faculdade, não consegue ficar um semestre. Sabe os cursos de faculdade mais difíceis, tipo medicina, direito, engenharia, começam com 50, 40 alunos, termina com 5, 10, 15 alunos. Porque pelo meio do caminho os alunos vão abandonando o curso. Porque a base foi muito ruim. A base não foi boa. O fundamento não foi bom. A vida é assim. O fundamento que norteia ou que deve fazer parte da nossa vida vem da nossa casa. O fundamento de caráter, de honestidade, de falar a verdade, de tratar os mais velhos com respeito. Fundamentos de ser honesto. Fundamentos. Quando não há fundamentos, Salmo 11, verso 3. Quando os fundamentos são destruídos, nós vivemos uma sociedade assim, em que os fundamentos são atacados. Os fundamentos da sociedade são atacados constantemente. Temos inversão de valores. Irmãos, recentemente viram um caso esdrúxulo, horroroso, terrível, antijurídico, em que um tribunal superior do nosso país declarou que não há estupro de um homem adulto com uma criança, uma menina de 12 anos. Que isso não é estupro. Isso é uma vergonha para essa nação. Isso é uma vergonha para o nosso país. Uma menina de 12 anos, não tem nem seu corpo, como mulher está formado ainda. E a justiça dizer que não houve estupro e soltar lá o camarada. Isso é um absurdo, porque a nossa legislação toda aponta que a Constituição, as leis penais indicam que é. E um tribunal superior, com sei lá qual interesse por trás, decreta, sentencia, dizendo que não houve estupro. Quando os fundamentos, irmãos, são destruídos, a sociedade é destruída. Quando os fundamentos da sociedade são abalados, a própria sociedade que está em cima, ela cai. Estão assistindo isso diariamente através do Supremo Tribunal Federal, através do Congresso Nacional, através dos governantes desta nação, os fundamentos da nação sendo atacados. E isso vai dar ruim em algum momento. Vai dar ruim. Não podemos nos afastar dos fundamentos. Que seja essa frase, fique no seu coração. Você não pode, eu não posso nos afastar dos fundamentos. A palavra do Senhor vai falar em relação à educação de filhos, que os pais têm um dever de educar os filhos, não é a escola. Que são os pais que dão limites aos seus filhos. E vivemos uma sociedade que as crianças, a maioria delas, não tem limites. Faz o que quer. Então, quando você tira o fundamento, você vai criar uma pessoa que mais adiante não vai respeitar a autoridade, não vai respeitar ninguém na vida dele. Porque se dentro de casa não respeita pai e mãe, fora de casa não vai respeitar ninguém. Os irmãos devem ter ouvido de violência em escola, alunos batendo em professor. Uma inversão, irmãos, porque os fundamentos estão sendo atacados. Os fundamentos. Você sabe por que o Brasil deixou de ser o país do futebol? O Brasil era o país do futebol. Por que não é mais? Eu lhe respondo. Porque os campos de várzea não existem mais. Hoje os campos de várzea viraram prédios, viraram condomínios, viraram ruas. Se um menino quer jogar futebol, ele tem que entrar numa escolinha. E escolinha tem que pagar. E aí você diminui a quantidade de meninos que querem jogar futebol e meninas também, obviamente. Nas comunidades ainda tem alguma coisa, algumas prefeituras fazem alguns campos de futebol, mas a qualidade, irmãos, sabe o que fazia o brasileiro ser muito, muito talentoso? Que quando você joga num campo irregular, que era várzea, você se vira para dominar a bola, você tem que aprender um jeito de contornar o campo ruim. Então isso vai
criando em você um talento, uma capacidade. Agora o campo retinho, bonitinho ali, gramadinho, esse campo, amigo, não vai te ajudar a criar muita habilidade não, porque ele está próprio para jogar futebol. Por isso deixamos de ser o pai do futebol, porque os nossos jogadores se igualaram aos talentos, assim dizer, de outros países. Então, ao invés do talento, passou a ganhar a técnica, a estratégia, e não mais o talento do jogador, né? Isso é uma tristeza em nossa nação. Quando você ataca os fundamentos, o que é construído em cima desses fundamentos cai, ou vão cair. Assistindo essas chuvas recentes aí em Juiz de Fora, tem uma cena que me impressionou. As pessoas estavam ali nas suas casas, tirando água, limpando a casa, e de repente uma residência, um prédiozinho de 2 andares ali, desabou do nada assim, pá, bum. O pessoal sai correndo, assustado, e a câmera da pessoa que estava filmando ali ficou filmando aquela casa caindo. Por quê? Porque o fundamento foi abalado, muita chuva, o solo ficou muito úmido, o fundamento não sustentou, a casa caiu. Isso vale, irmão, para a sociedade, isso vale para a relação social, isso vale especialmente no mundo espiritual. Qual o fundamento do mundo espiritual? Qual o fundamento sobre o qual você e eu podemos construir alguma coisa? No caso, as nossas próprias vidas. Nós temos uma base, irmãos, espiritual, quer conheçamos, quer aceitemos ou não, porque é uma realidade espiritual invisível aos nossos olhos, mas real. A pergunta que devemos nos fazer é sobre qual fundamento espiritual estamos construindo a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Qual é a base espiritual? Qual o fundamento espiritual? Quando a gente olha para a palavra de Deus, eu quero ir direto ao assunto. Mateus capítulo 7, versículo 24. Jesus vai falar sobre isso. Porque se pessoas constroem a sua casa, sua vida sobre o fundamento do dinheiro, esse fundamento vai dar ruim. Da fama, do poder humano. Esses fundamentos em que as pessoas alicerçam as suas vidas é frágil, são frágeis. Eu tenho 3, 4, 5, 6 apartamentos, tenho 3, 4, 5, 6 carros, eu tenho uma empresa, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho poder, tenho milhões de seguidores de redes sociais. Esses fundamentos são terrenos, esses fundamentos podem ser destruídos, esses fundamentos podem ser abalados. É uma crise no mundo e pronto, uma crise financeira, um mau negócio e pronto, se perde tudo. Eu me lembro, irmãos, aqui falando com os irmãos, em 1929, houve uma queda da Bolsa de Valores de Nova York, quebrou o mundo, a queda daquela bolsa em 1929, pessoas eram ricas, milionárias, bilionárias, de um dia para o outro ficaram pobres, perderam tudo, e o fundamento delas era o dinheiro, muitas delas se suicidaram. Um fato semelhante aconteceu em 2008, nos Estados Unidos. Uma bolha econômica existia nos Estados Unidos, essa bolha estourou. De repente, as pessoas eram ricas, ficaram pobres. Cidades inteiras foram fechadas. Eu me lembro aqui de Dallas, aquela capital do automóvel, nos Estados Unidos, acho que é Denver, Dallas, sei lá, nome assim. A cidade virou quase uma cidade fantasma, porque era a cidade que produzia veículos, a fábrica fechou da Ford lá, a fábrica da Chevrolet fechou, por causa da crise econômica, muitas pessoas perderam seus empregos. Quando vem algo assim, e a vida nos surpreende com coisas assim, a base em que a pessoa construiu sua vida, ela é abalada. Vê uma doença qualquer, estamos sujeitos a ela, um acidente qualquer, perde-se a vida, perde-se a mobilidade. Vê um câncer, vê uma doença qualquer, a pessoa perde tudo ali com a doença, e aquela base que ela construiu, que era o dinheiro, era a fama, era o poder, e isso tudo não vai prestar para nada, para resolver ou para ajudar nisso. A base, o fundamento. Jesus, em Mateus capítulo 7,
no versículo 24, ele vai contar uma parábola que vai dar muita clareza a isso. Encerrando o Sermão do Monte, é a última parábola que Jesus conta. Vai dizer assim, versículo 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O fundamento aqui é a rocha. Então ele construiu a casa sobre a rocha. E esse Jesus chamou de homem prudente. Versículo 25: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por quê? Porque fora edificada sobre a rocha. Aqui está um fundamento, a rocha. Aqui está alguém que Jesus chamou de sábio, prudente, alguém que teve zelo, alguém que olhou e mediu as circunstâncias e buscou o melhor dos fundamentos, a rocha. A rocha. Veio vento, tempestade, inundação, e a casa permaneceu de pé, porque foi construída sobre a rocha. Versículo 26 então vai dizer um outro tipo de pessoa: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, grande a sua ruína. Então o texto agora está falando de uma pessoa insensata, que edificou sobre um fundamento muito fraco, que era areia. O que Jesus está falando, irmãos, é que existem dois tipos de gente no mundo: pessoas que são prudentes e pessoas que são, vou usar o texto, insensatas. Jesus está falando que existem dois tipos de fundamentos: um fundamento sobre a rocha e um fundamento sobre a areia. Jesus está falando de construir uma casa, que é o desejo de todos nós, a nossa família, nosso lar, a igreja, nosso emprego, nossas empresas, nossos negócios, nossa vida como um todo, nossa carreira. Nós estamos construindo sobre qual fundamento? A rocha ou sobre a areia? Temos sido prudentes ou temos sido insensatos? Eu creio, irmãos, já faz alguns anos, que o Brasil e o mundo vivem a era da insensatez. O ser humano, citando Paulo, falando a Timóteo, que nos últimos dias seriam tempos difíceis, e fala do comportamento do ser humano, numa das suas exortações. Eu digo aos irmãos que vivemos essa era, em que o ser humano, independente de sexo, independente de nação, independente de língua, de cor de pele, de condição social e econômica, o ser humano tem se tornado um ser insensato. O que é insensatez? Insensatez é falta de juízo. Insensatez é falta de bom senso. Insensatez, irmãos, é imprudência, é loucura. Insensatez, irmãos, é precipitação, é ser tolo. Insensatez, trazendo da ciência para o nosso conhecimento, insensatez é rejeição consciente da sabedoria, e biblicamente falando, da sabedoria divina, vivendo conscientemente uma vida contrária à vontade de Deus, sabendo da existência do certo, mas a pessoa faz o errado. Isso é ser insensato. Eu sei que o certo é por aqui. Eu sei que o certo, numa nação com a nossa, de terceiro mundo, o certo sobre essa nação é que tenhamos uma economia equilibrada e uma inflação baixa, porque o maior imposto sobre uma nação, o maior desafio sobre uma nação é um imposto, é a inflação. Quanto maior a inflação, maior a crise. E nós vemos uma inflação braba no país. Fui comprar tomate
No supermercado está 8, 9 reais. Fui na feira, está 6 reais o quilo. E por aí vai. Há uma carestia no Brasil e no mundo. Há uma insensatez que infelizmente na nossa nação vem de cima para baixo. Há uma insensatez nos lares. Há uma insensatez que não escolhe sexo. Homens e mulheres insensatos, tomando decisões, fazendo escolhas, que de antemão já sabe que aquela escolha vai dar ruim. Que de antemão já sabe que o caminho é para cá, mas vão para lá. Que se relacionar com aquela pessoa não é o melhor caminho, mas insiste na relação. Que se envolver em certos ambientes é ruim, mas não consegue se afastar daqueles ambientes, não consegue se afastar daquelas pessoas. Decisões, escolhas, insensatez. Vivemos a era da insensatez. Infelizmente, em nossa nação, estamos construindo sobre a areia. E isso uma hora cai. E isso uma hora vai vir grande ruína, no dizer aqui de Jesus, uma grande ruína na educação, na saúde, na segurança pública, uma grande ruína nos relacionamentos, na família, na sua condição financeira. Se houver insensatez, virá ruína sobre a sua casa, sobre a sua família. Por isso precisamos saber sobre onde estamos construindo, fundamentando a nossa vida. Sobre qual fundamento? As famílias, de uma forma geral, cristãs como nós, procuram fundamentar seus filhos, dar valores a eles, para que na hora que eles tiverem que tomar a decisão, eles possam também fundamentar a sua vida na rocha e não na areia. Mas vivemos dias que a gente olha para essa geração, e essa geração que está aí chegando tem construído, edificado a sua vida, a sua casa sobre a areia. Porque tudo que é passado da sociedade, nas redes sociais, tudo que é influenciado na sociedade por meio de mídia, por meio de filmes e séries, é tudo areia. E as pessoas avidamente vão lá e colocam suas estacas, vão lá rapidamente, colocam suas fundações e começam a construir sobre a areia. Isso uma hora, como eu já disse, vai dar ruim. E finalmente, abra por favor 1 Coríntios capítulo 3. A pergunta que devemos nos fazer, já que a Bíblia está dizendo que o fundamento é a rocha, e estamos falando de coisas espirituais que vão afetar as nossas vidas para sempre, porque não dá, é mais complicado. Eu já morei num prédio em que esse prédio começou a cair. Aí tiveram que fazer, estacaram o prédio para ele não cair, reforçaram as colunas do prédio, fizeram buracos em volta de cada coluna, afundaram, colocaram concreto, colocaram cimento, concreto, ferragens, para reforçar a base, para que o prédio não caísse. E assim fizeram. Levou um bom tempo. Quando terminou, tirou as estacas, o engenheiro lá responsável acompanhou a obra, acompanhou o serviço, acompanhou o prédio durante um certo tempo e viu que o serviço foi bem feito. A questão que se coloca para nós aqui, fazendo paralelo, é que fazer isso, irmãos, é muito caro. Reforçar a coluna depois de pronta é muito complexo e é muito caro, excessivamente caro. É um serviço especializado. Há um risco de você estar reforçando a coluna e o imóvel cair. Por isso que é caro. Por isso que exige uma técnica, exige um profissional qualificado. Tudo isso vai encarecer esse serviço. Por isso que o correto, o ideal, é você na largada, no início, já fundamentar a sua vida sobre a rocha, para não ter que lá no futuro ter que mexer nisso, né? Porque é mais fácil. Alguém começou a construir sobre a areia, e alguém já disse isso, e é verdade, já passamos por isso. É melhor construir do que reformar.
Não é isso? Já teve essa experiência? Então lhe digo, é melhor construir do que reformar. Você vai gastar mais, vai se aborrecer mais reformando. E construir não é começar do zero. A vida é assim. Um dia, você e eu, a gente não saber dessas verdades. Construímos as nossas vidas, a nossa casa, sobre areia. A vida foi caminhando. De repente começou a cair o telhado. De repente começou a aparecer umas rachaduras. De repente uma das colunas cai. A nossa vida foi indo de mal a pior, as coisas acontecendo ruim, uma coisa ruim ali. Eu fui com a gente, foi com o filho, foi com o casamento, foi com a saúde, a vida profissional. E percebemos que construímos a nossa casa sobre areia. Então a gente descobre uma verdade que a gente vai ler agora. A gente descobre uma verdade que a gente vai ver agora, que vai mudar o rumo das nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, vai dizer assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, Paulo está falando, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Podia continuar lendo aqui. Paulo está falando, irmãos, de que nós somos criados para sermos habitação do Espírito Santo. Deus criou o homem e a mulher para que ele habitasse dentro do ser humano. De toda a criação, irmãos, toda a criação, você for acompanhar lá do Gênesis capítulo 1, né? Separou terra e água, a luz da escuridão. Depois o Senhor fez o sol, as estrelas, a lua. Depois o Senhor fez surgir a terra, os mares. Depois o Senhor fez surgir na terra as árvores, as ervas. Depois sobre as águas colocou lá os peixes, os animais marinhos. Depois Deus sobre a terra colocou os animais e criou o ser humano, o homem e a mulher. Percebe o processo? O fundamento, uma sequência. Não foi por acaso que a Bíblia registra assim. Como que o ser humano iria sobreviver num planeta se não tivesse árvore, se não tivesse animais, se não tivesse água, se não tivesse claramente dia, noite? Deus criou todo um processo, né? Deus fundamentou a terra, vou usar essa expressão. Deus fundamentou a terra para que ela fosse habitável para o ser humano. Quando o Senhor fez isso, Ele está apontando para mim, para você, dizendo: ó, eu criei vocês no sexto dia, e nesse sexto dia eu disse, foi muito bom. Está lá em Gênesis. Só que o pecado me afastou de você. O pecado fez separação entre nós e Deus, escreveu Isaías. E quando Jesus veio, Ele removeu essa barreira que havia entre o homem e Deus, entre o ser humano e Deus. Então Deus pôde, o ser humano pôde novamente ter a presença de Deus consigo. Então essa presença de Deus consigo, o apóstolo Paulo chama de fundamento. O fundamento é qual? Versículo 11. O fundamento é Jesus Cristo. A pedra que os construtores rejeitaram, a pedra angular, é Jesus Cristo. Ele é a rocha sobre o qual edificamos a nossa vida. Jesus é a base para você construir a sua carreira, construir seu casamento, educar seus filhos, ser um profissional por excelência, seus estudos, sua vida afetiva, o que for. A base é Jesus Cristo.
Ele é a rocha inabalável. Vento, fogo, inundação, a casa não cai, porque a rocha é Jesus. Esse é o ensino da palavra. Então, quando o tema fala, não se afaste do fundamento, diga para o seu irmão aí, não se afaste de Jesus. Simples assim. Não se afaste de Jesus, porque vai vir um vento para tentar te afastar de Jesus. Vai vir a tempestade tentando te afastar de Jesus. Vai vir a inundação tentando te afastar de Jesus. Mas, se a sua casa é construída sobre a rocha, nada disso vai te abalar em nome de Jesus. O fundamento da sua vida tem que ser Jesus Cristo. O fundamento da sua casa tem que ser Jesus Cristo. A base dos seus relacionamentos, quaisquer que sejam, de namoro, noivado, casamento, amizade, a base, o fundamento tem que ser Jesus Cristo. Eu me recordo, irmãos, que quando era mais novo e tive algumas experiências, como todo mundo tem, o que muito me fez não pecar contra Deus foi porque eu tive da parte da minha família, da minha casa, o fundamento que é Jesus. Então, quando vinham as propostas, quando vinham os convites, quando vinham as ideologias, as filosofias, eu tinha o fundamento. Eu tinha condições de dizer, opa, aqui diz outra coisa. Opa, não foi isso que meu pai me ensinou. Opa, não foi isso que minha mãe ensinou. Quando o fundamento é rocha, pode vir qualquer argumento lógico, filosófico, ideológico, não vai prosperar, porque o fundamento que está em você deve ser e sempre será Jesus Cristo. Nos dias de hoje, irmãos, a geração que vivemos está sem referenciais. A geração que vivemos hoje, o século que vivemos, tem atacado os fundamentos, tem tentado destruir fundamentos. Quando lemos que certos grupos no mundo têm como missão destruir uma outra nação, que é Israel, a Bíblia vai falar muito claramente sobre Israel, o povo de Deus, né? É um fundamento de Deus na terra, o povo de Israel. Por mais que tentem, a história mostra desde o Egito, irmãos, quando lá o faraó mandou matar as crianças, desde o Egito tentam destruir Israel. Até hoje está o país de pé no mundo, porque é fundamento de Deus. Lá eles têm seus erros, seus vacilos, têm lá seus problemas, mas o fundamento continua sendo o Messias. O fundamento continua sendo Deus, o Eterno, Jeová, o Senhor. Para nós cristãos, vivemos numa sociedade judaico-cristã, os nossos valores são inegociáveis. O que cremos não se relativiza, não se dá jeitinho, não se aceita comportamentos que contrariam a verdade da palavra, porque é um fundamento. Há um fundamento. Então tentam destruir os fundamentos, né? Tentam dizer, zombar da gente, você está numa latinha, né? Tentaram colocar a gente numa latinha e falar que somos ali conservadores. Sim, porque nós temos um fundamento, nós temos uma base, nós sabemos para onde estamos indo, o que queremos e aonde chegaremos. A sociedade que vivemos, irmãos, não tem esse fundamento. Então foge para as drogas, foge para o álcool, foge para o pecado, para a sexualidade, para o dinheiro, para outras fontes de poder, porque não consegue entender que se a base não for Jesus, se a base não for a rocha que é Jesus, qualquer construção que for feita vai cair por terra.
Talvez não agora, talvez não em 20 anos, mas uma hora cai. Havia um programa de televisão chamado Balança Mas Não Cai, não sei se é do seu tempo. Balança Mas Não Cai, era uma comédia ali na televisão e tal, e as esquetes lá era todo esse sentido, de que forçavam nas esquetes os valores que eles chamam de conservadores da sociedade. Zombavam, faziam piadinhas e tal. Na época a gente não tinha um senso tão crítico, né? Hoje estamos com um senso mais aguçado, até pelo acesso ao conhecimento, à verdade. Então a gente acaba hoje olhando para a sociedade brasileira e para a igreja do Senhor. Em certas circunstâncias ficamos alegres, mas em outras circunstâncias ficamos tristes, porque a sociedade brasileira, do qual a igreja está inserida, e que ela deveria ser aquela que deveria anunciar que o fundamento, a base é Jesus, o alicerce tem que ser em Jesus. Infelizmente a igreja brasileira tem apontado outros fundamentos, outros caminhos, que é vergonha nossa. Uma hora a conta chega. Então encerro convidando você a ficar em pé em nome de Jesus. Não se afaste do fundamento. O fundamento, a rocha. Vai vir vento, fogo, tempestade, inundação. Mas você, como uma pessoa prudente, você, como uma pessoa sábia, você, como uma pessoa de bom senso, de bom juízo, você vai alicerçar a sua casa, a sua vida, sobre a rocha que é Jesus Cristo, que é o Senhor. Vamos falar com o Pai. Pai amado, em nome de Jesus, temos aprendido tua palavra que Jesus é a base, Jesus é a rocha, Ele é o fundamento, Senhor, sobre o qual devemos construir nossas vidas, edificar o nosso lar, sobre a qual devemos construir tudo que tem a ver conosco, relacionamentos, carreira, profissão, família, vida espiritual, edificado sobre a rocha que é Jesus. Há muita mentira no mundo, Senhor, apontando coisas boas nesses fundamentos. Os fundamentos do mundo, Deus amado, são areia. Os fundamentos que a filosofia oferece são areia. Os fundamentos que a ciência oferece são areia, Senhor. Que o dinheiro, o poder humano oferece, o poder político, são areia, Senhor. E quem edifica sobre areia, uma hora vai cair, Senhor. Uma hora vai soprar o vento contrário, Senhor. Uma hora vem a inundação, Senhor. Oh Deus amado, em nome de Jesus, que possamos nessa noite, Senhor Jesus, declarar, Senhor, o nosso desejo de edificar as nossas vidas sobre a rocha, de edificar nossa casa, nossa família, nossos filhos sobre a rocha que é Jesus, de edificar nossa vida profissional, financeira, familiar, sobre a rocha que é Jesus. Tudo pertence a Ti, Senhor. Os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que a Tua presença se faça real em cada um de nós, Senhor. Pai amado, leva meus irmãos de volta aos seus lares, que eles meditem no que ouviram aqui nessa noite, que mudem as suas escolhas, revejam seus valores, derrubem colunas que estão construindo sobre a areia, Senhor, se arrependam de terem feito isso, e que a partir de agora, a partir de hoje, se voltem para edificar sobre a rocha que é Jesus, e possam viver uma vida de sucesso, de êxito, de bênção sim, de lutas muitas, de lágrimas também, mas uma vida que com certeza, quando o vento contrário soprar, de muitas casas vão desabar, muitas casas vão ir a pique, Senhor, haverá muita ruína, muita destruição, mas a nossa casa não cairá, Senhor. A nossa casa será um testemunho vivo de que servimos ao Senhor. A nossa casa, Senhor, será conhecida como casa da presença de um Deus vivo, de um Deus real. Assim, Pai, eu te peço esse testemunho na vida dos meus irmãos,
de cada um aqui, Senhor. Leva meus irmãos de volta aos seus lares. Abençoa o seu fim de noite, Senhor. Oramos pelos irmãos que estão adoentados, Senhor. Oramos pela vida do Ronaldo, da Sônia, que o Senhor possa curar teu filho, Senhor. Oramos pela vida da Suélia, Senhor, que está ali com labirintite, Senhor. Cura tua filha com teu poder, Senhor. Oramos, Pai, por nossos filhos que porventura possam estar doentes, Senhor. Por alguém que entrou aqui nessa noite enfermo. Cura agora, Senhor, te peço, com teu poder. Oramos, Pai, por quem deixamos em casa e viemos aqui porque está passando algum tipo de problema, Senhor, dê solução, abençoe essa casa. Oramos, Senhor, da vida da Margarete, que vai fazer uma cirurgia no próximo mês, Senhor, que a cirurgia seja um sucesso na vida dela, Senhor, no teu nome santo, Senhor. Oramos e intercedemos por cada um aqui, Senhor. Leva de volta a cada um aos seus lares, da tua bênção, da tua proteção. Oramos a ti e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Erga suas mãos, que a graça